Oi, gente que ama livros, eu sou a Ive, aqui é o Meu Amor pelos Livros e sejam muito bem-vindos ao Vlogmas 25 de 2023. Chegamos ao último dia de vídeo do Vlogmas e nesse último dia eu quero compartilhar com vocês os melhores livros que eu li em 2023. Eu li muita coisa boa. A grande maioria dos livros que eu li receberam ali uma avaliação de mais ou menos 4 estrelas, ou seja, foi muito bom. Mas existiram 13 livros em 2023 que ganharam todo o meu coração, que foram favoritados, dignos de 5 estrelas. E é desses livros que eu quero falar com vocês. Eu não vou ranqueá-los, não existe uma ordem do primeiro ao 13º, embora sim exista um favorito do ano, mas eu vou compartilhar com vocês na ordem em que eu os li, ou seja, de janeiro a dezembro, tá bom? E o primeiro livro que ganhou todo o meu coração foi Britt Marie Esteve Aqui, do Frederick Backman. Eu estava com uma expectativa muito alta para este livro. Eu vinha de 2 leituras favoritadas do mesmo autor. Eu tinha lido Gente Ansiosa e Um Homem Chamado Ove, e foram livros muito bons para mim. Então a expectativa com este livro aqui era altíssima. E ele entregou tudo aquilo que eu estava esperando e um pouco mais. Aqui nós temos uma história muito original, muito forte, muito intensa e muito sentimental. Aqui nós conhecemos a Britt Marie, que é uma senhora ali na faixa dos 50 anos. Ela está passando por uma decepção muito grande no seu casamento. E ela chega a uma conclusão que se ela desaparecesse, que se ela sumisse ou se ela morresse dentro de casa, as pessoas demorariam muito para descobrir que ela estava morta, porque ela não tinha assim uma vida marcante. Então, levada por essa decepção no casamento, ela faz a sua mala e vai embora para uma cidadezinha pequenininha no interior da Suécia, e lá ela tenta se reinventar. Quando ela chega nessa cidade, ela precisa de um emprego. E o único emprego disponível na cidade é ser técnica de futebol ali dos pré-adolescentes da cidade, de um time ali regional de crianças ali na faixa dos 11 anos para cima. Acontece que a Britt Marie, além de não entender nada de futebol, ela detesta futebol. Só que ela precisa do emprego, porque ela precisa pagar as contas, e ela aceita. E é então uma jornada maravilhosa de envolvimento com essas crianças, com as pessoas daquela comunidade, com toda a cidade em si, e uma desconstrução do que ela acreditava ser ela mesma. Gente, esse livro ele mescla humor e drama muito bem, que é uma arte que o autor sabe fazer maravilhosamente. Aqui a gente tem uma história muito bonita, uma reflexão sobre cada jornada e como cada pessoa pode ser marcante à sua maneira. Foi um livro que eu adorei do começo ao fim. Britt Marie é uma das personagens mais maravilhosas desse universo e se vocês tiverem a oportunidade, não deixem de ler. Aqui a gente tem um livrão. O segundo melhor livro de 2023 é The Echo Chamber, do John Boyne. Aqui nós temos uma história muito original, muito interessante e muito crítica. Aqui nós temos uma família tradicional muito bonitinha, papai, mamãe e filhinhos. O pai, ele é um famoso e popular apresentador de programa na televisão aberta da Inglaterra. A esposa é uma romancista de sucesso. E os filhos, cada um na sua peculiaridade, é muito admirado na sociedade. Acontece que essas 5 pessoas, elas não são tão admiráveis assim. Cada uma esconde ali a sua segunda personalidade, que no fundo é extremamente tóxica. E aí uma série de situações vão acontecendo para culminar no desmascaramento dessas 5 pessoas. E quando isso se dá, é de uma forma genial. Além disso, o autor ele linkou cada acontecimento dessa família com um acontecimento tecnológico do mundo em si, que dá uma nuance, um deslumbre do que pode vir a acontecer com essa família. Eu adorei essa leitura, eu achei muito interessante a forma como ele critica as redes sociais e critica o lado negativo da internet, sem desmerecer todo o lado positivo que ela tem. Enfim, é uma leitura muito boa, muito forte, muito original, eu adorei. John Boyne, via de regra, não me decepciona, e aqui não foi diferente, eu adorei esse livro. E o terceiro melhor livro do ano veio com Sardas, da Cecília Ahern. Aqui foi uma surpresa gloriosa, porque eu tenho uma relação de amor e ódio com essa autora. Eu amei PS Eu Te Amo, eu odiei O Livro do Amanhã. Eu amei
O Clube do PS Eu Te Amo, eu odiei a lista. Então é sempre um amor e um ódio. Então eu estava na vez do ódio quando eu comecei a ler esse livro. E esse livro foi todo o amor. Aqui nós temos uma personagem que ela é sardenta, tal qual como eu. Isso é apenas uma característica física dela. Na verdade, a história pessoal, a jornada pessoal dela que é muito mais interessante. Ela foi criada pelo pai, muito bem criada, cheia de amor e cuidados. Porém, ela tem a dúvida de por que a mãe a abandonou. Já que as pessoas ao redor dela gostam tanto dela, por que a mãe dela não gostava o suficiente para ficar? E ela já na sua vida adulta, ela decide ir atrás da mãe e saber a resposta dessas perguntas. E toda essa construção, essa jornada, essa busca por essas respostas vão resultar num final maravilhoso. Um final que não é perfeito. Um final que mescla ali a melancolia e a satisfação, mas um final muito bem construído. Algumas páginas do final eu já estava com o coração na mão porque eu achava que ia dar tudo errado. E a autora constrói a conclusão de uma forma, gente, tão bem desenvolvida e tão incrível, tão fácil assim de acreditar e de você ver no dia a dia, que esse livro conquistou todo o meu coração. Apesar que o livro conquistou meu coração desde o primeiro parágrafo. Esse livro é escrito de uma forma muito poética, muito bonita. Ele também mescla humor e drama, enfim. Foi uma leitura maravilhosa. É um livro que foi pouco falado. Eu não vi ninguém falando ou lendo este livro, mas se você tiver a oportunidade, leia. É um livro maravilhoso, sim. E o quarto melhor livro de 2023 veio com não ficção, The Big Bang Theory, a história definitiva dos bastidores da série. The Big Bang Theory é a minha série favorita. Eu estava esperando muito desse livro e ele também entregou tudo e mais um pouco desta leitura. Para vocês terem ideia, aqui estão todas as minhas marcações dessa leitura. Aqui nós temos tudo. A entrevista para o elenco, a produção do episódio piloto, problemáticas em relação ao salário dos atores, greve de roteiristas e o momento em que culmina o encerramento da série. Muitas curiosidades, muitas histórias dos bastidores que eu nem tinha ideia. E olha que eu sou fã, eu acompanho e eu sempre vou atrás dessas curiosidades. Mas esse livro me reservou surpresas maravilhosas. Aqui nós temos um apanhado muito humano, muito bonito da jornada disso tudo, não só dos atores, mas dos roteiristas, dos produtores, de toda a equipe técnica que trabalhava nessa série. Enfim, foi uma leitura que ainda teve um aditivo a mais para mim, porque quando eu estava lendo este livro, eu estava passando por um momento muito ruim da minha vida pessoal, e ir para esta leitura, abrir o livro e ler, me levava para um lugar de conforto e de alegria que eu não estava vivendo fora da leitura. Então essa leitura, ela teve assim um complemento a mais para mim, o que tornou ela ainda melhor. Mas sem dúvida, se você é fã da série, esse livro aqui é uma leitura imperativa. Muito bem escrito, muito interessante, com fotos. Enfim, completinho, muito bom. E o quinto melhor livro veio com Bertal, do Frederick Backman também. O Frederick Backman nunca me decepcionou. Aqui nós temos um livro um pouco diferente dos outros livros do autor. Aqui nós temos um time de hóquei, que ele é o centro de uma cidade. Toda a cidade se organiza ao redor deste time e o sucesso desse time reflete no sucesso da cidade. Porém, esse time está tendo temporadas ruins, uma atrás da outra. Então, a cidade está refletindo essas derrotas. Um ex-jogador que fez muito sucesso com o time no passado foi viver no continente americano, jogou pelos Estados Unidos e pelo Canadá, então ele está voltando para essa cidade para ser o técnico do time. Então toda a cidade se renova ali, a esperança para que o time volte a vencer. Porém, um escândalo muito sério cerca o melhor jogador do time e a filha do técnico. E aí nós temos um drama muito sério. Esse livro vai trazer o tema de estupro como o fio condutor de toda a narrativa. É muito sério, é muito responsável. O autor vai tratar sobre a cultura do estupro, sobre o machismo, sobre a violência e sobre tudo isso ser extremamente tóxico para todo mundo. É o primeiro livro do autor que eu li que não tem humor, ele é sério do começo ao fim. Ele é intenso, ele é melancólico, eu acho que é como o tema em si exige. Uma leitura muito forte, muito boa e inesquecível.
E a sexta melhor leitura do ano veio com uma releitura, A Menina que Roubava Livros, do Mark Suzuki. A primeira vez que eu li esse livro foi em 2009. Lá em 2009 ele já se tornou um livro favorito e em 2023 ele confirmou essa preferência. Sim, ele é um livro muito maravilhoso, é um livro com o qual eu me identifiquei muito, é o tipo de história que eu gosto de ler e o tipo de narrativa que eu gosto de encontrar. Essa história é muito popular, você já deve ter ouvido falar. Aqui nós temos uma menina órfã que é entregue para adoção para uma família alemã muito pobre, muito humilde, em meio à Segunda Guerra Mundial. Essa menina, ela não sabe ler, ela será alfabetizada pelo pai adotivo dessa família e ela cria uma relação com os livros maravilhosa. Mas isso, gente, é só o comecinho. Uma série de camadas interessantes, intensas e inesquecíveis esse livro entrega. Se você nunca leu, não perca tempo. Esta leitura é perfeita. Se você já leu e concorda comigo, você sabe do que eu estou falando. Esse livro é perfeito. Reler foi maravilhoso, foi ainda mais intenso do que quando eu li lá em 2009. O sétimo melhor livro veio com Mesa para Um, da Beth O'Leary. Aqui nós temos uma história muito original, muito intensa e muito bonita. Nós temos um homem que marcou um encontro com 3 mulheres diferentes no Dia dos Namorados. Com uma ele marcou pela manhã, com outra ele marcou no almoço e com outra ele marcou no fim da tarde. E no primeiro momento a gente acredita que este homem ele é apenas um embuste e ele está enganando essas 3 mulheres. Mas conforme a narrativa avança, você começa a gostar desse homem, você começa a entender algumas motivações dele e de certa forma você começa a torcer por ele. E esse livro revela um plot twist que eu não esperava e que me deixou muito sem chão. Aqui a gente tem a história de um amor muito bonito, muito intenso. A gente tem a reflexão sobre um tema que me é muito íntimo, mas que se eu falar para vocês seria um spoiler. Aqui a gente tem uma história muito madura, muito original, muito engenhosa. Não existem pontas soltas. A Beth O'Leary foi extremamente inteligente ao escrever essa história. Com certeza é uma história que ficará no meu coração por muito, muito tempo. Se você tiver a oportunidade, não perca tempo, leia e se surpreenda. Eu gostei demais. E o oitavo melhor livro de 2023 veio com Aquele Meu Ousado Romance, da Ione Simões. Aqui nós temos a história de um escritor. Ele já foi muito famoso, muito popular, se deu muito bem quando escreveu uma trilogia de fantasia. Porém, ele nunca mais conseguiu emplacar um sucesso. E ele acredita muito no seu potencial de autor e ele acha que ele pode viver sim disso. Porém, as coisas não estão dando muito certo. Ele é agenciado por uma editora muito competente, mas que está se aposentando. E ela está passando todos os seus clientes para sua discípula, para sua pupila, que é a Aimee. E a Aimee, ela vai pegar ali o Ricardo, que é o autor dessas fantasias que eu falei, e ela vai trabalhar com ele. Acontece que o Ricardo, ele pretende escrever romance, porque ele vê que romance vende muito. E por vender muito, ele acredita que seja fácil de escrever. E então a Aimee vai mostrar para ele que não é porque vende muito que é fácil de escrever ou que é para qualquer um escrever. E aí essa jornada de trabalho dos dois vai acabar aproximando e vai formar ali um casal muito interessante. Eu gostei demais deste livro. Este livro traz camadas de uma personagem tridimensional. Ela é carismática, ela é adorável, mas ela traz ali elementos na sua personalidade que tornam ela mais. Ela não é só uma protagonista feminina vivendo um romance. Ela é mais. É uma personagem inesquecível. Eu gostei muito desse livro. Eu detestei o personagem masculino até uma determinada parte, mas depois eu entendi o amadurecimento que ele estava tendo através das páginas. Enfim, foi uma leitura inesquecível. A Ione escreve muito bem. Tudo que ela escreve eu gosto bastante. Aqui não foi diferente. Foi uma experiência maravilhosa. E o nono livro favorito de 2023 foi Criaturas Extremamente Brilhantes, da Shelby Van Pelt. E aqui a gente tem uma história um pouco bizarra e que tinha tudo para eu detestar. Aqui nós temos um polvo que mora num aquário em Seattle e ele odeia a humanidade. Porque se não fosse o ser humano, ele estaria no oceano, comendo tudo o que ele quisesse, nadando para onde ele quisesse. No entanto, em função do homem, ele está dentro de um aquário. Ele odeia a humanidade. Com exceção de uma pessoa, ele gosta muito da Tova.
A Tova é a faxineira deste aquário e por uma série ali de motivos ele desenvolve ali um carinho e um respeito por ela. A Tova é uma senhora já de idade avançada, ela está trabalhando nesse aquário para poder manter os seus dias ocupados, porque ela acabou de perder o marido para um câncer. Este marido vinha em um casamento de longa data, eles viveram uma vida muito longa juntos e superar este luto, mantendo sua cabeça ocupada, ela acredita que isso pode acontecer através do trabalho. E a Tova também tem uma outra questão. Ela teve um filho desaparecido há mais de 30 anos. Esse filho foi dado como morto, mas isso nunca foi provado. Chegou-se a falar que ele tinha tirado a própria vida, mas ela nunca acreditou nessa história. Enfim, ela tem essa questão não resolvida dentro de si. E temos ainda mais um terceiro personagem que é muito interessante. Nós temos um homem ali, com seus 20 e poucos anos, que ele não dá certo em nada da vida dele. Ele não consegue manter nenhum relacionamento, ele não consegue ficar em nenhum emprego. Ele foi criado por uma tia ou por uma avó, agora eu não lembro. Foi criado por uma pessoa que não era a mãe dele, porque a mãe dele era dependente de drogas e acabou tendo uma maternidade relapso ali. E num dado momento ele decide que ele vai atrás do pai biológico dele e vai reivindicar dele todos os cuidados financeiros que esse homem não teve com ele durante a sua vida. E ele vai acabar indo para Seattle, onde ele vai conhecer a Tova e, por conseguinte, conhecer o nosso povo aqui. Gente, eu falei tudo isso e vocês devem estar pensando que eu estou falando de um livro maluco. E é um pouquinho bizarro. Mas esse livro é tão belamente escrito. E ele tem um final que a gente imagina qual é o final. Antes mesmo da metade, a gente entende o entrelaçamento ali desses personagens. Mas isso não é importante na sua trajetória de leitura. Você ficar ali naquela jornada e você absorver todos os sentimentos que a autora quer te passar através dessa história é o que há de interessante nessa leitura. Eu gostei demais desse livro. Esse livro me surpreendeu por uma série de elementos, principalmente porque ele traz o tema do luto como um dos temas importantes dentro da narrativa, que é um tema que eu gosto de ser explorado e que eu sempre vejo de forma muito íntima quando eu estou lendo. Enfim, é uma leitura muito, muito, muito boa. O 10º livro favorito em 2023 foi O Que Resta de Nós, da Virginia Grimaldi. Aqui nós temos um livro fininho, enxuto, com uma narrativa muito imediata, muito direta ao ponto, que traz uma senhora de idade que está alugando os quartos do seu apartamento porque ela não está conseguindo ali viver sozinha. Nós temos um rapaz que acabou de sair do sistema de adoção. Então ele completou 18 anos e ele precisa começar a se manter sozinho. E ele trabalha como confeiteiro numa padaria. E nós temos uma jovem que está fugindo de alguma coisa na sua vida. Nós vamos descobrir isso ao longo da leitura, mas no começo essas são as informações que são importantes. E ao alugar os seus quartos, essa senhora acaba conhecendo esses dois personagens. Aqui nós temos uma jornada de amizade e de desconstrução da palavra família. Aqui nós entendemos o que a autora quis nos mostrar aqui é que família vai muito além do sangue, de vínculos de parentesco, de convívio durante toda a sua vida. A família é quem se importa, quem está perto, quem ajuda, quem apoia, quem ama. Esse livro é muito bonito, tem passagens memoráveis, também tem um toquezinho de humor ali que eu sempre gosto de encontrar. Foi uma leitura lindíssima, tanto que eu terminei o livro e já fui atrás de outras coisas da autora. Foi uma leitura muito boa, muito forte, que eu adorei fazer. Se tiverem oportunidade, não percam tempo, leiam. E o 11º livro favorito de 2023 veio com Medea Morta, da Cláudia Lemes. Cláudia Lemes, quando está na minha lista de leituras, também nunca decepciona, sempre me entrega um favorito, e aqui não foi diferente. Nós temos uma história violenta, perigosa e com um final de explodir cabeças. O livro começa com a Medea morrendo, ela morre num incêndio e o livro vai se desenvolver sobre a investigação da morte, bem como todas as coisas que levaram isso a acontecer. Nós temos uma mulher que está vivendo um relacionamento com um homem bem mais jovem, então isso é alvo de críticas, mas o livro ele entrega reflexões sobre muitas outras coisas, sobre relações abusivas, sobre dependência emocional e o final, meus amigos, eu não esperava. Eu, depois refletindo sobre a leitura, acho que até dava para entender ou pescar ou adivinhar, porque a autora ela deixa pistas interessantes durante a leitura.
mas eu fui surpreendida, acredito que você também possa ser. Aqui nós temos um livro que traz cenas violentas sobre determinados abusos, mas que é menos violento que os outros livros da autora. Super indico. E o último livro favorito de 2023 também veio com terror e horror, veio com desenhos ocultos, do Jason Reclock. Aqui a gente tem uma história muito interessante. Nós temos uma babá, a Marjorie. A Marjorie, ela teve uma experiência com drogas muito forte, ela ficou viciada em analgésicos, ela vai para uma clínica de desintoxicação. Quando ela sai dessa reabilitação, ela precisa de emprego e ela vai trabalhar como babá para uma família que acabou de chegar de Barcelona, nos Estados Unidos. Ela vai cuidar ali de uma criança de 5 anos, que é uma criança adorável. É muito educada, muito inteligente, muito bem-humorada. Enfim, os dias da Marjorie parecem ser fáceis, um emprego muito tranquilo. Porém, essa criança que tem ali como lazer desenhar, começa a desenhar coisas estranhas. Para começar, o desenho dela é um desenho muito infantil, são aqueles bonequinhos de palito, normais que qualquer criança faria. Só que esses desenhos, eles começam a ficar cada vez mais aperfeiçoados, com perspectiva, com fundo, enfim, vão ficando profissionais. E esses desenhos trazem cenas violentas de várias formas. E quando a Marjorie vai contar isso para os pais dessa criança, ela é meio que desacreditada. E aí começa-se o suspense. Quem é que está fazendo o desenho? E se é a criança que está desenhando tudo aquilo, por que ela está desenhando? Este livro tem um plot twist de milhões. Eu não imaginava que pudesse acontecer aquilo, eu não imaginava que pudesse ser aquilo, e eu duvido que alguém tenha lido esse livro e tenha imaginado esse final. Eu realmente, quando estou lendo, eu fico muito desapegada e geralmente eu sou surpreendida. Eu não fico desenhando teorias para chegar na reviravolta que o autor quer nos proporcionar. Mas ainda que eu tentasse ter feito isso, eu não teria conseguido, e eu acho que quem lê não consegue identificar essa reviravolta. Esse livro é muito bem escrito, muito bom de se ler. Ele tem ilustrações, né, sobre os desenhos que a criança faz. Enfim, eu adorei esta leitura. Enfim, esses foram os meus livros favoritos de 2023. Você já leu algum deles? Deixe aí nos comentários qual desses livros você já leu e se você concorda comigo. E se o seu favorito de 2023 não foi nenhum desses, qual foi? Deixe aí nos comentários também. Eu vou tratar de incluir na minha lista de leituras, tá bom? Muito obrigada a você que ficou comigo durante todo o Vlogmas. Obrigada pelo seu apoio, pela sua presença. Obrigada pelo seu like que você deixou, pelo seu comentário que você deixou. E nos vemos no próximo vídeo em 2024.